Tiago capítulo 5, verso 8 diz assim: sejam também vocês pacientes, fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diga: eu creio. Meus amados, todas as vezes que falamos da segunda vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, o nosso coração queima, o nosso coração é incendiado por uma alegria indizível, pois aceitamos a Jesus para um dia morarmos no céu. O apóstolo Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo de número 3, e o verso de número 20, ele disse: mas a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido e humilhado à semelhança do seu corpo. Jesus, ele prometeu que vai voltar, da mesma forma que as Escrituras apontaram para a sua primeira vinda. Há nas Escrituras mais de 300 referências a respeito da primeira vinda de Jesus, e todas elas se cumpriram cabalmente. A respeito da segunda vinda de Jesus, há 8 vezes mais referências que ele vai voltar. Há cerca de 2.400 referências diretas dizendo que Jesus vai voltar. Eu fico pensando a profecia do profeta Isaías, no capítulo 53, a profecia a respeito do Cristo sofredor, e no verso de número 11, quando ele disse: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Quem é o fruto do penoso trabalho de Cristo? É a igreja, é eu e você. Jesus prometeu em João, capítulo de número 14, quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou ter dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As palavras de Jesus é fiel e digna de toda aceitação. Nenhuma das palavras que Jesus falou cairá por terra. Está escrito que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não haverá de passar. Jesus prometeu que edificaria a sua igreja, e como de fato edificou a sua igreja. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo para inaugurar a igreja e encher a igreja de poder, e ele cumpriu. A igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, e a igreja caminha no poder do Espírito Santo. Essa igreja só está comemorando 53 anos de vitória por causa que o Espírito Santo tem impulsionado esta igreja. Jesus também prometeu que ele vai voltar, e é com certeza ele vai voltar. Jesus, depois de ressuscitado, ainda passou 40 dias na terra. No último dia que Jesus estava na terra, ele estava em cima do Monte das Oliveiras. Mais de 500 testemunhas presenciaram o Jesus ressuscitado. E a Bíblia diz no capítulo 1 de Atos, a partir do verso de número 10, que os discípulos viram Jesus desaparecendo entre as nuvens, e Jesus chegou lá no trono, assentou à direita de Deus, e eles estavam olhando para cima. No verso de número 11, apareceram 2 varões vestidos de branco, com vestes resplandecentes, dizendo: varões da Galileia, porque vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido do céu, da mesma forma ele há de voltar. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. O que será o arrebatamento da igreja?
O arrebatamento da igreja será a retirada sobrenatural da igreja da terra. O arrebatamento da igreja será o rapto em questão de segundos. É no abrir e fechar de olhos. Feche os seus olhos e abre aí, por favor. É assim que vai ser o arrebatamento. Os estudiosos chegam a concordar que em 7 milésimos de segundo Jesus vem, arrebata a igreja e acabou. Essa é a tua esperança, essa é a minha esperança. O mundo está se preparando para as guerras. Há bombas preparadas para destruir o mundo mais de 102 vezes. As grandes nações gastam bilhões de dólares, trilhões de dólares em armamentos pesados. A terra vai pegar fogo, mas antes desse momento acontecer, a igreja será retirada da terra. A igreja não passará pela grande tribulação. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e Judas disse que ele profetizou o juízo de Deus. Mas se você perceber, Enoque teve uma comunhão tão grande com Deus, que ele foi arrebatado antes do dilúvio. Enoque é o símbolo da igreja que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Olhamos para a vida do profeta Elias. Elias estava conversando com o profeta Eliseu. De repente, carros de fogo desceu, com cavaleiros do céu, e a Bíblia diz que Elias foi arrebatado ao céu num redemoinho com carros de fogo. Para quem acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu não acredito que nós vamos subir mediante a fumaça de bombas atômicas. Nós vamos subir para o céu através de carros de fogo que voltará para nos buscar. Jesus vai voltar, assim como ele veio da primeira vez, ele vai voltar da segunda vez. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 27, diz: e como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus, assim como Jesus se entregou uma única vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para arrebatar aqueles que o aguardam. Só quem está aguardando ele dê glória a Deus. Mateus capítulo de número 24 e o verso de número 36 está escrito: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Várias pessoas já tentaram marcar a data da volta de Jesus. Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová, marcou que Jesus ia voltar em 5 vezes, e 3 dessas 5 vezes houve uma grande reunião de pessoas aguardando Jesus voltar, e falhou. Jesus não voltou. Ellen White, a maior pensadora do adventismo, ela marcou mais ou menos 3 vezes que Jesus ia voltar, e Jesus também não voltou. O reverendo Moon, ele foi o fundador dos unicistas, ele marcou que Jesus ia voltar, e Jesus não voltou. Outros marcaram que Jesus ia voltar, levou um monte de pessoas para cima do penhasco, esperaram Jesus voltar, Jesus não voltou. Então ele disse: olha, é melhor nós se jogar de cima desse penhasco para se encontrarmos com Jesus. Muitas pessoas morreram naquele exato momento, mas Jesus não voltou. Só Jesus sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Está marcado o dia, está marcada a hora. E quando Jesus disse nem os anjos e nem o Filho, Jesus estava na sua natureza humana. Quando Jesus veio a essa terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele se despiu dos seus atributos divinos de Deus, e como homem ele estava limitado ao conhecimento. Mas irmãos, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e quando ele ressuscitou, em Mateus capítulo 28 e o verso de número 18, ele disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Agora ele não está mais limitado ao conhecimento humano, ele ressuscitou, e agora ele sabe quando ele vai voltar.
Perguntaram para o grande reavivalista metodista João Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele abriu um sorriso do tamanho da boca e disse: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias eu aguardo ansiosamente a volta do meu Jesus. Chacoalha quem está do teu lado e diga: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Responda para ele: eu gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias eu aguardo a volta do meu amado. O mundo não aguarda Jesus, é só a igreja que aguarda Jesus. O mundo está aguardando o anticristo. O anticristo está para se manifestar no mundo. O presidente da França disse: nós precisamos de um líder mundial para governar o mundo. Esse homem, nem que ele seja enviado por Deus ou por Satanás, mas nós precisamos de um líder mundial. Enquanto o mundo está esperando um líder mundial, a igreja está esperando Jesus de Nazaré, aquele que veio por obra e graça do Espírito Santo, aquele que veio a este mundo, pisou nessa terra, morreu na cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele foi para o céu, mas ele prometeu que vai voltar. Biblicamente, a terra tem cerca de 6.000 anos. A ciência diz que a terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. Vamos para a Bíblia. É interessante que de 2 em 2.000 anos acontece algo sobrenatural. De Adão até Noé passou cerca de 2.000 anos. O que foi que aconteceu? O dilúvio. De Noé até João Batista passou cerca de 2.000 anos. O que aconteceu? A vinda de Jesus à terra. De Jesus até hoje, se passou cerca de 2.000 anos. O que está para acontecer? O arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo de número 22 e o verso de número 20 diz: aquele que dá testemunhos nestas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quando eu olho para este verso, eu vejo aqui inserido a última promessa e a última oração da Bíblia. Qual é a última promessa? É que Jesus vai voltar. Qual é a última oração da Bíblia? É a igreja orando dizendo: amém, Maranata, vem Senhor Jesus. Enquanto Jesus promete que vai voltar, a igreja fica orando dizendo: volta Jesus, volta meu amado, volta porque eu estou te aguardando. Apocalipse capítulo 22, o verso de número 7 diz: certamente veio sem demora. Apocalipse capítulo 22 e o verso de número 12 diz: certamente veio sem demora. Apocalipse capítulo de número 3 e o verso de número 11 diz: veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O escritor aos Hebreus capítulo de número 10 e o verso de número 37, ele disse: porque dentro de um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Pastor, quanto tempo falta para Jesus voltar? Faça aí com o seu irmão: só um pouquinho de tempo, é só um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Mateus capítulo 24, verso de número 3. Estava Jesus sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos fizeram uma pergunta dizendo: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles perguntaram que sinal haveria da vinda de Jesus. Escute, Jesus começou dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus orientou os discípulos para estarem acautelados a respeito do engano. Nós estamos vivendo o tempo do engano. Nunca se viu tanto engano na terra como nos dias de hoje. Tanta mentira pregada até mesmo no nome de Jesus. Muita coisa se falando no nome de Jesus, mas não é verdade. Existem pessoas contando mentiras tão bem contadas que parece verdade. Mas escute como eu vou dizer para você: atente para os sinais. Nós estamos vivendo um tempo de
Preste atenção nos sinais. Jesus falou que sinais que antecederiam a sua volta seria o engano. Nós podemos ver que o islamismo, ele tem mais de 1 bilhão de seguidores que estão cegos pelo Islã. O catolicismo romano tem mais de 1 bilhão de seguidores. As religiões orientais, elas têm como o budismo, o hinduísmo, tem muitos milhares de seguidores que estão dormindo em um berço de cegueira espiritual. Somente a igreja de Cristo tem a verdade na mão. Somente a igreja de Cristo tem a palavra na mão. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Enquanto Jesus não volta, a igreja prega. Enquanto Jesus não volta, a igreja evangeliza. Enquanto Jesus não volta, a igreja ora, a igreja canta, a igreja dá glória, a igreja fala língua estranha. Enquanto Jesus não volta, a igreja está aqui dando glória na terra. Jesus já está voltando. Jesus falou também das guerras como sinais da sua volta. Nós já ouvimos muitos rumores de guerra, mas agora não estamos só apenas ouvindo rumores de guerra, nós estamos presenciando guerra em tempo real. Olhe para a guerra da Rússia e da Ucrânia. Veja os países de esquerda, juntamente com a OTAN, se odiando, querendo se destruir. É sinal da volta de Jesus. A Primeira Guerra Mundial matou mais de 30 milhões de pessoas. Depois de 20 anos veio a Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 60 milhões de pessoas. O último século, conhecido como o século da guerra, morreu mais de 200 milhões de pessoas trucidadas pela guerra. Isso só aponta que Jesus está voltando. Isso só aponta que Jesus está voltando. Não estamos vendo só guerra fora, estamos vendo guerra dentro de casas, dentro de famílias, famílias se destruindo, pai contra filho, filho contra pai. As pessoas estão no alvoroço. É sinal da volta de Jesus. Mas a igreja que aguarda Jesus, ela não está em guerra, ela não está em briga, não está em contenda. A igreja que aguarda Jesus, ela está na hora dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ela não pregou o ódio, ela pregou o amor. Na parábola do juiz iníquo, Lucas capítulo 18, verso de número 8, Jesus disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Olha a pergunta de Jesus: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Mateus capítulo 24 e o verso de número 12 diz: se multiplicar a maldade, o amor de muitos expiará. Sacuda o dedo assim, diga: eu não quero estar no meio desses muitos. O meu amor não pode esfriar pelo meu Jesus. O meu amor não pode esfriar pela oração, nem pela palavra, nem pela casa de Deus. O meu amor tem que aumentar pelas coisas de Deus. No verso de número 13 diz: mas aquele que perseverar firme até o fim, esse será salvo. Como deve ser a nossa expectativa a respeito da volta de Jesus? A Bíblia responde. Marcos capítulo 13 e o verso de número 35 diz: vigiai, porque não sabeis a que hora virá o Senhor da casa, se ao entardecer, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã. Aqui Jesus apresenta 4 períodos de vigilância: à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo e pela manhã. Jesus está dizendo que 24 horas nós devemos estar atentos, nós devemos estar apercebidos, porque antes de Jesus voltar, você percebe que está acontecendo uma grande dormência no meio da igreja. Olha para as parábolas das virgens, Mateus capítulo 25, a Bíblia diz: tardando o noivo, dos que deixaram todas as 10. Não foi só as nessas que dormiram,
expectativa, verdes brancas, azeite na botija, vida no altar, vida de consagração, porque Jesus está voltando. Na primeira vinda, queridos, Jesus veio de uma virgem, mas na segunda vinda ele virá buscar uma virgem. Na primeira vinda ele veio a esta terra, mas no arrebatamento ele virá nas nuvens. Na primeira vinda ele veio morrer pela humanidade, mas na segunda vinda ele não virá morrer, ele virá arrebatar a igreja dos quatro cantos da terra. Quando a trombeta tocar, crente preparado sobe, crente despreparado fica. Quando Jesus voltar, não vai dar tempo para se arrepender, não vai dar tempo para se reconciliar, não vai dar tempo para pedir perdão, que agora no céu, o tempo é agora. Te prepara, prepara a vida, coloca a vida no altar, não dorme, acorda, te desperta, Jesus está voltando. Tome cuidado, porque o apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, capítulo de número 3, a partir do verso de número 3 em diante, ele diz assim: porque nos últimos dias aparecerão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que os pais morreram, as coisas permanecem como no princípio. Mas no verso de número 8 e verso de número 9, ele responde dizendo: mas vocês não sabem que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo para que todos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pastor, porque Jesus ainda não voltou, porque ele está soltando a corda, ele está dando escape, ele está dizendo: te arrepende, muda de vida, te arrepende, confessa o pecado, santifica as vestes, santifica a vida, eu estou voltando. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, e o verso de número 12 diz: aguardando e apressando a volta de Jesus. A igreja tem que aguardar e apressar. Olha para quem está falando e diga: é aguardando e apressando. É dizendo: Jesus, volta, Jesus. Não aguento mais viver nesse mundo, não, Jesus. É muito calor, Jesus. É muita coisa ruim nesse mundo. Volta, Jesus. Volta, vem me buscar, Senhor. Eu estou te esperando. Volta, 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 volta. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e o verso de número 15 diz: considerai a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Pastor, porque Jesus ainda não voltou? É oportunidade de salvação que Ele está dando para a terra. É Deus te dando oportunidade, meu irmão, para você pregar para aquele vizinho que você nunca pregou para ele, para você ir lá na casa dele, fazer uma oração, falar de Jesus para ele, para você falar para o colega de faculdade, de escola, para o colega de trabalho: Jesus está voltando, te arrepende, te arrepende, te arrepende, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Se o arrebatamento acontecer agora, será que você está preparado? Arrebatamento não pode causar pavor no seu coração. Arrebatamento não pode causar desespero no meu coração, tem que ser júbilo. Quando se fala de arrebatamento da igreja, a igreja precisa vibrar, a igreja precisa se alegrar, porque a nossa morada está lá. Nós vamos caminhar para lá. Jesus só vai buscar porque aqui na terra Ele tem uma igreja. Jesus conhece a sua igreja. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 16 diz: eis que na palma da minha mão te gravei, os teus muros estão diante de mim continuamente. Quando Jesus voltar do céu, Ele vai voltar com a lista de todos os salvos. Oh, eu fico pensando, Jesus dando uma olhadinha lá na lista
está vendo o teu nome. Pastor Josias volta, aleluia. Ele dizendo: meu filho, continua pregando o meu evangelho lá em Praia Norte, continua fazendo a minha obra, mesmo sofrendo dificuldade, continua fazendo a minha obra, porque eu te chamei, porque eu estou voltando para te dar o teu galardão. Eu vou galardoar cada trabalho que você tem prestado na minha obra. Oh, aleluia. Você ainda guarda Jesus? A Assembleia de Deus se acerta, você ainda guarda Jesus? Tem gente que quer morar na terra para sempre. Eu não quero morar aqui na terra para sempre, não, meu irmão. Irmãos do ciclo de oração, sabe a tua casa que você vive passando pano, deixando tudo limpinho, irmã? Você tem que estar preparada para o arrebatamento, porque quando Jesus voltar, você não vai passar pano em casa, mas está na eternidade, meu irmão. A tua casa não é de cerâmica, não. A tua casa é de ouro puro, brilha todo dia, brilha todo dia, todo dia, todo dia. Você que é pintor, põe nas paredes agora, porque quando chegar na eternidade, não vai ter parede para pintar, não. É tudo extraordinário, é tudo ouro, é toda glória. Você que é construtor, constrói agora. Lá já está todo construído. Jesus é o arquiteto. A nossa casa está preparada. Precisamos estar preparados, como o apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos de número 7 e 8, ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora que me está guardada é a coroa da justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vida. Você quer chegar no céu? Combata o bom combate, guarde a fé, não largue a cruz, não desista, não para. Segure a mão lá em cima, porque tem uma palavra profética para você. Deus sabe da luta que cada cristão tem passado. Todas as vezes que nós passamos pelo vale, Ele desce conosco. E todas as vezes que os nossos pés pisam no lagar da dor, Ele nos carrega no colo. Está chegando a hora que o nosso sofrimento vai acabar. As nossas lutas vão acabar. O hino que agora é só sabor de mel, não é verdade, não. Ainda tem prova, ainda tem muita luta, ainda tem muita provação. Mas você quer ver esse hino ser verdade? É quando Jesus voltar. Porque quando Jesus voltar, é só sabor de mel. Acabou a prova, acabou a luta, acabou o sofrimento. É glória eterna. Paulo escreveu aos primeiros Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o verso de número 13, ele disse assim: digo isso, irmãos, para que não os ensejais entristecidos como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Ele entrará em sua companhia aqueles que dormem. Quem já perdeu alguém em Cristo aqui, levante a mão. Um parente, uma mãe, um tio, um pai que morreu com Jesus. Te prepara para o grande reencontro. Quando a trombeta trocar, na hora do alarido, o alarido, irmão, será para aqueles que estão no túmulo, o espírito e a alma que está no paraíso, entrará naquele corpo onde ele foi sepultado. Pastor, não foi nem sepultado, não importa, vai ressuscitar no corpo de glória, no corpo à semelhança do corpo de Jesus. Enquanto esse corpo ressuscita, os crentes que estiverem vivos vão ser transformados no corpo de glória, no corpo de honra, e vamos se encontrar com Jesus do céu. Pastor, como será o arrebatamento? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51 diz: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. E quando o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se reveste de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto,
Alguém aqui no nosso meio que ainda não é evangélico, que ainda não professa a fé em Cristo, levante a mão. Tem alguém? Ali tem um rapaz, tem duas mãos levantadas. Jesus está voltando. Vocês nasceram para ir para lá. Jesus está chamando vocês esta noite para se encontrar com Ele. Venham recebê-lo como Salvador e Senhor das vossas vidas. Ele está dando mais uma oportunidade. Saiam do vosso lugar e venham aqui na frente receber Jesus. Venham fazer parte da igreja triunfante, a igreja que vai ser arrancada da terra. O momento é agora. Onde estão os missionários? Onde está uma irmã, um irmão? Para convidar as pessoas, venham. Saiam do vosso lugar e venham. Hoje é noite de salvação. A porta da graça está aberta, mas ela vai fechar. Considerai a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação. Venha, meu irmão, vem, jovem. Vem receber Jesus. Vem receber Jesus. Venha, uma irmã. Você que está desviada, você que está afastada, você que está fraco. Aleluia, Deus. A noite é propícia. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aqui está a primeira alma para Jesus. Onde está a segunda alma? Para se reconciliar, aceitando Jesus. Onde está a segunda alma para Jesus? Vem, Jesus te ama. Você não pode ir para o inferno. O inferno não é teu lugar. O teu lugar é o céu. Aleluia. Quantas oportunidades papai já te deu? Esta pode ser a sua última oportunidade. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que está muito perto. A igreja prega, mas a igreja não sabe quando ele vai voltar, porque ele não disse, mas ele disse que vai voltar. Mas ele te chama aqui na frente do altar. Volta para casa, filho. Volta para casa, mulher. Volta para casa, pai. Volta para casa, mãe. Volta para os braços do Pai. Esse mundo está indo de mal a pior. Esse mundo não vai melhorar. O mundo está virado de cabeça para baixo. Mas o Deus da esperança continua salvando e libertando.